Então seja muito bem-vindo a mais um podcast Papo Astral, esse nosso programa onde a gente garante trazer pessoas feras aqui, onde a gente troca um papo em alto astral e que eu tenho certeza que em 45 minutos, uma hora depois que tu desce o play, tu sai daqui diferente. Vamos lá, né? Uma hora de papo bom muda o teu dia. Eu sou o Victor Ab, CEO da ProHub, um defensor desse formato de comunicação, então é um prazer e uma honra conseguir aqui falar nesta mesa com pessoas incríveis pela nossa querida Tintas Renner. E hoje, eu gosto muito quando o papo também envolve comunicação, tá? Então, assim, hoje, pra gente seguir nessa vibe, a gente vai conversar com a jornalista Patrícia Comunello. Mas, assim, a gente estava aqui nos bastidores, trocando uma ideia, né, sobre o momento anterior da comunicação tradicional, comunicação digital, um pouco da carreira dela. E essa parte da bio aqui, eu pedi pro ChatGPT. Pedi pro ChatGPT fazer uma mini bio da Patrícia. Vamos ver se as coisas estão funcionando bem nesse sentido, porque às vezes a gente confia demais nas novas tecnologias e novos formatos e a gente toma um rapa ali, né? Vamos lá, olha o que o ChatGPT disse. Patrícia Comunello é jornalista com ampla experiência em economia e empreendedorismo. Atualmente é responsável pela coluna do Minuto Varejo no Jornal do Comércio, onde analisa tendências e desempenho do setor varejista no Rio Grande do Sul. Eu só abro um parênteses, ela também agora é podcaster, né? Tem um podcast Minuto Varejo do Jornal do Comércio também. Ela tem passagem por veículos incríveis aí, como Zero Hora, Correio do Povo. Patrícia se tornou uma referência no jornalismo econômico gaúcho. Foi eleita jornalista do ano pelo Prêmio Prez em 2017, forte, e homenageada pela Associação Rio-Grandense de Imprensa com a medalha Alberto André, destacando sua dedicação ao jornalismo de qualidade. Pati, seja bem-vinda e diz aí, chat acertou? Faltaram várias coisinhas. Imagino. Faltou o mais recente, que é bom, e também com uma super experiência em cobertura internacional, que é onde eu mais eu acho que tenho feito grandes descobertas e onde, de certa forma, é uma espécie de um arquivo, né, para toda hora estar atualizando, e principalmente nessa área que eu estou atuando, que é varejo, que está sempre mudando e cada vez mais de forma acelerada. Então, É mas pulsante sim, o varejo, né? mas assim, eu vou dizer o seguinte, eu uso muito o ChatGPT até para poder buscar mais rapidamente algumas informações, aquelas coisas que tu na correria né, da hora que tu tá ali, sei lá, fazer uma matéria sobre, sei lá, as farmácias americanas, por que estão fechando, o que tem a ver com o setor no Brasil, aí tu vai lá e pesquisa, não sei o quê. Aí traz, mas aí tu vê que tem algumas informações mais atualizadas que não aparecem. Qual é a matéria que eu fiz? Que foi daqui até. Mas tu viu que agora ele pesquisa na web, né? Antes ele não fazia Não, isso, pois até, é. sei lá, uns 15 dias atrás ele não estava fazendo. E tem várias, na verdade, questões aí pendentes, tipo o New York Times entrou na justiça contra o ChatGPT, porque eles usam, né, a informação deles, que sai de lá. Exatamente, e não dão necessariamente fonte, mas eu acho que é importante porque agiliza, que agiliza o trabalho. Sim, ele trouxe informações, um resumo, acho que sim, até nem eu tinha essa percepção. Sim, eu estou na economia, onde mais realmente é a área que eu super gosto, adoro. E, bom, vamos lá. A gente quer trocar uma ideia sobre comunicação aqui. Sim. E pra gente, antes da gente entrar a fundo... Prazer, Vitor, eu não te conhecia, né? Obrigado, o prazer é todo meu. Feliz por ter vindo aqui. Mas antes eu queria saber um pouquinho dessa tua trajetória, né? Como profissional, como jornalista nos meios tradicionais. Também tá adentrando, e a gente conversou aqui que desde os anos 2000 começou a ir pro digital. Isso é muito legal. ChatGPT vai registrando aí o seguinte, ó, faltou falar o clique, né? Que justamente é onde eu começo com a história do digital, né? Porque eu tava na Zero, trabalhava na economia. Na verdade, eu vim lá de Santa Maria, me formei na Universidade Federal de Santa Maria, e lá já eu trabalhava como correspondente, que aliás é uma grande escola, e na verdade, ser correspondente de qualquer veículo, em qualquer lugar do mundo, tu praticamente vira um multimídia com as mídias que tu tem em cada época que tu vive, né? Na minha época, a gente já usava coisas de mobile, muito loucas, que era, né, tentar enviar arquivos de imagem
por meio de algum tipo de link dedicado, que não era a internet como a gente conhece hoje, mas era um canal que se podia acessar e mandar arquivos compactados. Mas aí a minha experiência assim, começa mesmo forte no digital, né, na internet, tá? O news com o Clique, que daí eu fiz quando eles montaram, né? A RBS montou em 2000. Foi uma revolução. O editor até era o Eduardo Tessler, super querido, me convidou, porque eu trabalho com ele na economia, para coordenar Santa Catarina, porque eu sou catarina. Então, ele disse, para alguém funcionar lá, tem que ser alguém que entenda os catarinas. Aí eu fui, a gente montou uma equipe muito legal, trabalhava lá na RBS TV, lá no Morro. A gente, inclusive, a gente fazia uma cobertura partilhada, né? A redação lá, a redação aqui, né? Que era ali na RBS. A gente que deu, por exemplo, a notícia da segunda torre, quando deu no atentado das Torres Gêmeas em 2001. Online. Porque assim, deu a primeira e aí todo mundo ficou louco, né? Olhando aquela imagem. E aí a gente deu primeiro no Clique, claro, óbvio, né? Mas aí quando deu assim, quando a gente percebeu, eu falei, coloca aí uma nota, 3 minutos, 2 linhas que seja, bota no ar. E a gente que deu antes que Porto Alegre, isso que eu quero dizer, entendeu? A gente tá mais antenado lá, mas assim, aí começa, mas assim... É mais rápido, né? A gente já tinha uma ferramenta boa de CMS, que é o que a gente usa hoje, o WordPress, etc., mas já tinha para inserção de conteúdo, que é uma coisa que super agiliza. Já tinha a história do multimídia, de fazer vídeos, mas de um jeito, óbvio, assim, muito experimental. Aí eu comentei contigo, né, que o Rafinha Bastos era nosso estagiário e já tinha aquela vibe super, assim, divertida e tal. E eu lembro que a gente foi editar o primeiro vídeo que a gente editou, que era um sistema, subia como pop-up, imagina, né, para o cara poder assistir. Era sobre as baleias francas em Santa Catarina, e o desafio nosso era tinha as imagens e trazer o barulho da baleia, né, aquele que é maravilhoso, né? E aí a gente pesquisou, ele foi atrás e tal, e aí fez um videozinho super bonitinho, com conteúdo, né? Porque tu tinha que fazer com conteúdo, imagens, às vezes tu tinha vídeo, às vezes não tinha que... Eram uns GIF, né? Lembra dos GIF? E eu não trouxe aqui assim, ó. Mas aí foi uma puta experiência, porque tu vê, quando a RBS entra assim como conteúdo, porque aí ela começa a interligar todas as frentes, né? A RBS TV, né? O desafio era a RBS TV integrar com 0 Hora, que era o impressozão, né? Já tinha agência, tinha rádio, então era tipo assim, como é que tu consegue que todas essas mídias converjam, né, para um lugar que já estava claro que já estava surgindo, que era a internet, né, e as pessoas acessando. Deixa eu só fazer muito curiosidade, desculpa ter interrompido tua linha de raciocínio. Nessa época, já se falava do tipo, a internet vai acabar com o rádio, vai acabar com a televisão. Não, eu acho que Sabe não. essas previsões catastróficas? Sim, assim, sim. Caos? Pois é. Não, eu acho que... Não, assim, claro, a gente estava muito na vibe, assim, de montar, de operar, de entender, ver que tipo de conteúdo, né? O conteúdo, ele tem que ser maior, diferente do que é o conteúdo que estava ali no jornal, que estava no rádio, que vem com, né, com áudio mais forte. Mas o desafio era muito fazer uma integração, que não era fácil, porque tu lidava com... Cada veículo já tinha o seu, digamos, a sua fortaleza, os seus editores, os seus conteúdos, trabalhava de certa forma não integrado, né? Porque a RBS, lá, a TV funcionava e tinha 0 Hora. Já tinha um ensaio de aproximar mais, né? Eu lembro que lá na redação da Zero tinha, né, a TV Com, tinha estúdio ali, no tempo da TV Com, né? Que não tem mais. A Gaúcha fazia ali o esporte, principalmente, então eles tinham já uma... Mas ali, porque a Gaúcha ficava no mesmo andar quase da 0 Hora, né? Mas fazer uma integração com todos os veículos, porque tinha o quê? A coisa mais primorosa que é ainda hoje, que é o conteúdo. O conteúdo, a informação... Tudo é pelo conteúdo, tecnicamente, as equipes, quer dizer, um nível de, né, qualidade teórica, né, o maior grupo de comunicação, né? Mas isso era uma coisa, assim, muito... Ainda não tinha um modelo, né? Então, quando surge o Clique, era um pouco uma ideia de uma plataforma, né? A ideia do Clique como uma plataforma para ali conectar o que tem de conteúdo já circulando, né? Portal. E a gente fazer também conteúdo. A gente acabava produzindo, porque a gente não podia esperar, por exemplo, o Diário Catarinense entregar para nós um conteúdo que eles estavam pensando em fechar o jornal do dia. Então, assim, eu lembro que até eu puxei repórter que era do Diário, o cara trabalhava de manhã no Clique e depois de tarde ia lá para o Continente para trabalhar no Diário. Mas para trazer essa coisa, né, e a instantaneidade, a ideia de que tu tem que ir pro ar, claro, com a informação bem cuidadosa e tal, né? E eu lembro que a gente fez uma Copa Davis, eu acho, lá na beira ali quer dizer, que era eles montaram a arena toda perto da Beira-Mar Norte.
Na época do Guga, né? A gente, quando eu trabalhei no Clique, a gente, né, quando surgiu, era no auge do Guga, né? Super, né? Eu lembro uma vez que era o nosso momento. Ele ganhou, né? Ganhou, acho que é o terceiro dele, é o terceiro Wimbledon dele, né? E aí a gente deu uma. Cara, rasgou manchete assim na capa do site. Aí eu usei uma expressão super catarina de mané, né? Arrombasse, Guga. Aí o pessoal, pô, mas não pode, como assim usar? Aí eu falei, quem faz a manchete sou eu, e é isso aí. Debreia. E aí, mas assim, a gente fazendo a cobertura ali da Copa Davis, né? A Arena lotada, e eu do ladinho, numa estação fora, fazendo. Eu tava pensando esses dias, né? Essa coisa dos chats, né? Das conversas que se fazia, as pessoas entrando, comentando, a ideia de comentar o jogo enquanto tá rolando, a gente dá informação, um troço que a gente nem tinha ideia, mas a gente fazia. Então, acho que isso era uma coisa muito legal. Assim, já tinha interação nessa época? Já tinha como é que chamava? Esses dias eu tava tentando lembrar. Não se falava chat, falava outro... Fórum? Não. Tinha os fóruns já, fórum não mas... não era em real time, né? Não era o fórum. Não, tinha fórum, mas ele era mais estático. Mas tinha outro que era... Como é que chamava? Que era tipo um chat, né? Que as pessoas podiam entrar e comentar. Que foi o primeiro modelo. Não sei, não vou lembrar agora. Bom, e aí foi. Então, aquela experiência do Clique, que depois eu fui pro Terra, que aí é punk, né? Era a pedreira, né? Era montar no Dreamweaver a capa, fazer... Quer dizer, e é legal porque tu aprende o que tá por trás, a linguagem de um veículo, né? Novo, assim, né? E a história de como é que tu trabalha, né? A história do que hoje todo mundo tá né? As pessoas têm que saber, né? O SEO, né? Como é que tu indexa para poder lá o robozinho do seu Google, o robozinho do não sei quem, disponibilizar melhor o conteúdo, que é o que a gente dia a dia trabalha, né, no news principalmente, né? E todo mundo faz, né? Porque a área de marketing também tem que fazer isso para poder posicionar melhor qualquer tipo de publicação. E aí... Isso é ruim para ti? Porque assim, pensa... Não, eu queria saber mais, eu não tenho tempo de aprender, de entender mais, inclusive acompanhar. Eu super... Como eu sou uma nativa de economia, assim, gosto, analytics para mim, eu amo analytics. Sim. Só que eu não consigo hoje estudar, porque eu acho que é uma coisa assim, que nem tu falar de inteligência artificial, os dados... e como é que tu aplica isso à inteligência, né? Porque, por exemplo, a gente falou do chat GPT, né? Que é uma das inteligências artificiais, né? Disponível, né? Tu tem que saber que pergunta tu fazer para ele também. Porque eu vejo assim, prompt, né? Tipo assim, se eu perguntar genericamente uma coisa, eu já vi que ele traz, mas ele traz com algumas limitações. Agora, se eu for assim, se eu tiver informação de alguma coisa específica que eu quero e perguntar, ele vem com outra... E se tu for esmiuçando, vocês vão até... Então, no final das contas, é como se pergunta e claro, tem que ter ele tem que ter o dado, né? Mas eu digo assim, se isso é ruim do SEO, porque querendo ou não, se tu quiseres um bom desempenho de alta performance, tu tem que estar pesquisando lá no Google Trends quais são os principais termos pesquisados. Sim, e aí tu acaba influenciando um pouco a tua construção de texto com base naquilo que o Google entrega mais, assim. Né? Eu acho que isso, assim, ó, a gente fazer o título, pega clique, etc., acho que faz parte. Eu acho que a gente já passou da fase de brigar com isso. Tu não fazer parte do game, né? Não, e assim, eu acho que tudo, e o jornalismo tem isso a todo momento, e é histórico, tem as suas, digamos, os seus aprendizados, as formas de fazer e fazer melhor, inclusive uma adaptação daquilo que parece que é uma regra, tem que fazer um título que tem que ter tal palavrinha, não sei o quê. Tu pode fazer isso, tu pode, de repente, tentar fazer diferente alguma coisa, mas que vai dar resultado, porque a impressão que eu tenho é que, assim, ó, no grande oceano, assim, de navegadores que estão ali, de alguma maneira, buscando informação, e aí a gente está olhando rede social, a gente está olhando... né, as plataformas, né, ali de sites que estão disponíveis, sei lá, dos veículos de comunicação, que seja, a gente consegue saber até certo ponto o que as pessoas estão buscando. Tem isso do que já é, o que está lá no trend, né, o que aparece e tal. Mas a minha percepção é que cada vez mais todo mundo está nas redes, todo mundo está navegando. Então, quer dizer, a chance que tu tem de ter pessoas querendo buscar coisas e, inclusive, buscando e mudando isso a todo momento é grande. Mas parece. Mas aí tu pode, assim, tu faz o jogo. Tu pode lançar, por exemplo, no caso tu tem que fazer um título que é
mais preciso em termos de elementos que podem ser indexados, não só naquele momento, pensar em... E depois tu pode ir editando e arranjando conforme a aplicação que tu faz. Mas Agora, a gente ia falar sobre isso, mas no fim das contas... A gente não é indexador. Mas no fim das contas, a gente fica à mercê de quem é o melhor estrategista e não quem é o melhor gerador de conteúdo, tu não acha? Que não quer dizer que seja o melhor conteúdo que chega em mim. Vai chegar o melhor cara que lida com o algoritmo, com estratégias de marketing digital que faz com que aquilo vai chegar até mim, tu não acha? Que no fim das contas, a disputa, se tu não correr junto, tu é incrível escritor, gerador de conteúdo, vídeos, incrível. Mas se tu não domina a arte do marketing digital, esse cara aqui do lado pode ter um conteúdo ruim, cocô, ele acaba, entendeu? Chegando antes. E eu acho que é aí que começa essa coisa do tipo, como que tá esse novo momento em que todo mundo tem seus 10 minutos de fama, se isso não complicou um pouco na questão de controle de informação, assim, ou qualidade, ou até ser mais fera essa briga de como a informação chega nas pessoas, sabe? Eu acho assim, os veículos de comunicação, sei lá, o Jornal do Comércio, sei lá, os outros maiores, não sei quanto isso é assim ou não. A gente tá atrelado a essas ferramentas. E eu acho também o seguinte, né? Nós e todas as empresas em qualquer setor estão atrelados a essa grande infraestrutura que tem por trás tudo isso, né? Eu acho que não é um privilégio só de quem lida com a informação. O cara que vende moda, o cara que vende suco de laranja, o cara que vende carro. Então, assim, digamos, é o formato em que todos estão ali disputando ou tentando, que nem o pessoal de varejo fala, disputando a atenção do consumidor, no final das contas. Eu acho muito louco isso, porque, na verdade, a gente não controla, não tem o controle disso. Então, por mais que a gente tente até, vamos lá, vamos tentar fazer certinho, captar, tentar entender que também isso não é uma coisa que, né, também muda, né, não é todo, né, essa história dos algoritmos ou, sei lá, outras tecnologias que estão agindo, né, eu acho que tende a ficar cada vez mais sofisticado e mais rápido. Eu me assusta mais a rapidez das coisas, que é, né, porque a gente... ok, né, o homem frente à inteligência artificial tem a criatividade, mas a velocidade com que isso vem e vai ser cada vez mais... e vai estar cada vez mais, digamos, enraizado em tudo que a gente fizer, né, que nem a gente pensar num equipamento como esse, né, onde a gente quer resolver tudo aqui, né? Não sei depois daqui para onde vai, mas, né, teoricamente já deveria ter migrado para outro tipo, né? Mas, assim, eu acho que saber fazer o conteúdo que tu entrega e tentar levar ele de um jeito que tu deixe claro, assim, que é apuração, é informação, tem seriedade, tem cuidado, eu acho que isso que as pessoas podem perceber de diferente, podem escolher em algum momento, que é o Jornal do Comércio é o veículo que eu vou buscar porque tem essas diferenciais. Mas eu acho que, assim, isso a gente está sempre numa espécie de uma grande arena, entendeu? Assim, sabe? E eu tenho essa sensação, assim, todo o tempo. Qualquer coisa que tu coloque no ar vai ter alguém, sabe? Que vai olhar e dizer, não. Ou mesmo assim, às vezes desqualificar porque quer desqualificar. Isso eu acho mais complicado, né? Porque tem uma espécie de uma digamos assim, não sei se diz como é que chama, assim, não é nem essa coisa do cancelar, entendeu? É de desqualificar, sabe? Que não é... Tu pode fazer o melhor conteúdo, mas qual é a lógica da rede? É gerar aquele tráfego, aqueles comments, criar engajamento, mas independentemente do que tem ali, entendeu? Só que, assim, nós temos escolha sobre isso. A gente consegue, hoje, não estar nisso, fazer algo diferente disso. Mas tem esses riscos, concordo contigo. Assim, a partir do momento que tu dá o exemplo do Jornal do Comércio, por exemplo, tá? O Jornal do Comércio é uma instituição de quase 100 anos de história,
O jornal que mais tempo está circulando ininterruptamente, exatamente. É insano, é uma instituição super reconhecida, assim, tradicional de verdade. Quando ela entra faz esse movimento que estão agora para o movimento do digital, eu tenho certeza absoluta que a geração de conteúdo, né, é um conteúdo muito mais autêntico, verdadeiro e de qualidade do que muito ruído que tem por aí, né? E mesmo assim, ela tem todo um movimento e assim, o Jornal do Comércio vai ter que trabalhar muito em marketing digital ainda, melhorar muito a sua estratégia para que ela consiga impactar o mesmo número de pessoas que às vezes quem está gerando ruído e fazendo bafo por aí está gerando. Esse é o meu desconforto com esse novo momento também, sabe? De repente tu olhar um dado, por exemplo, o número de seguidores que o jornal tem, sei lá, pegar no Instagram, que é sei lá, que eu acho que é um dos que, né, não sei como é que tá no TikTok da vida, né? Acho que não tá ainda, eu acho. Não, tá no Entrou? TikTok. Mas mesmo no YouTube, né? Mas só no Instagram, né? A gente tem, certamente, a gente não, né, não se compara mesmo com outros veículos, né? Então, acho que tem esse trabalho bom, tu ter mais, sei lá, ter mais de 1 milhão, por exemplo, de seguidores, é algo necessário para tu se firmar cada vez mais ou não, né? São coisas que tem que se analisar. E eu acho que o desafio do jornal tem isso, né? De como é que tu vai fazer essa guerra toda, assim, né? Usar essas tecnologias no sentido de que tudo isso também reverta em mais negócio, mais leitores e tal, mas também empacotar isso de um jeito estratégico e comunicar bem isso, né? Quer dizer, a gente estava falando um pouco isso antes aqui da gente começar a conversa para valer, de como o jornal vai se colocar, né? Qual é a proposta dele, né, para os leitores? Porque eu acho que isso é um dado interessante. As pessoas estão muito ligadas, né, no que, afinal, o que tu quer dizer, né? Como tu quer dizer, o quem tu é, sabe? Eu acho que e elevou a régua, assim, entendeu? A gente tem que entender que tem um público que só tá ali para bagunçar, ok? Como sempre teve, só que, como diz o Humberto Eco, dizia, né, que a história dos bêbados, né? O cara que tá falando bobagem, tá na internet falando só tumultuando, eram os bêbados que ficavam antes nas tavernas, que não iam para as ruas. Mas agora eles estão, né? E acho que faz parte. Como é que tu vai proibir? Não existe isso, né? Quer dizer, não tem nem como. E também talvez tenha uma função, né? Porque tu tem que estar ali. Eles mandam também sinais de várias coisas. Mas o jornal. É até engraçado quando a gente fala jornal, né? O pessoal fala assim, mas eu falo jornal, mas o jornal tem site. Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas ele tem impresso? Sim, tem, continua tendo e tá super bem, incrível, né? No meio de tanta evolução digital, o impresso se firma cada vez mais, inclusive. Tem uma comunidade consumidora, né? Não, e as empresas investindo no veículo, porque também eu acho que a gente passa um pouco não é a questão do tiragem, né? E sim da autoridade, né? Quando tu tá ali, tu tá sendo chancelado por uma marca que tem tudo isso que tu falou, tem credibilidade, conteúdo, entendeu? Mas eu acho que tem mais. Quer dizer, a ideia de tu ser um multimídia ou tu ser um grupo com mais que vá além disso, tem o processo de entender como é que isso vai andar, de se sentir à vontade, né? Porque eu acho que o Jornal do Comércio se sente à vontade sendo um jornal impresso, tradicional. Agora, fazer outras coisas e trazer isso até como frentes mais relevantes no futuro, inclusive. Acho que precisa fazer talvez um ajuste aí nessa comunicação e tal, e também equipes, né? Eu comentei contigo, eu acho que o digital, e na redação, quando a gente começou a fazer mais forte, assim, a história do Jornal do Comércio mesmo, não, o digital é o que vai dar primeiro, o digital é o que vai, nem que tenha uma informação de uma linha, a gente tem que dar, tem que botar lá no Face, ou fazer, né, quando começar um Instagram mais forte, faz um Stories e coloca, quer dizer, mostra que a gente está realmente trabalhando para levar essa informação para os leitores que nos seguem, que nos acompanham e tal. Então, a gente tinha umas brigas, assim, não, como assim esperar para virar o impresso? Não, sabe? Daqui, vamos colocar, pega aí. Manchete acabava indo de primeiro para o digital. Não, e assim, não tem como tu pensar diferente, né? E na verdade, assim, que aí é outro papo também, né, de jornalismo e tal, que é as revistas, os próprios jornais,
Eles têm que trazer mais coisas, além do que o digital dá. Hoje, se for olhar... Mais elaborado. Mas hoje, se tu for olhar, acho que no mercado brasileiro, acho que o que está no digital é o que está no impresso, só que, claro, com menos espaço, porque existe uma capacidade física limitada. Mas a gente vê que os jornais impressos, eles acabaram... Eles ficaram meio que um resumo. O que é exatamente? Eu vejo, assim, o jornal... Diferentemente, se tu olhar, por exemplo, né, New York Times, né, que tem um jornalão e tal, que se firma, um jornal que, nossa, domingo tem não sei quantos cadernos, e tem muito conteúdo, assim, né, que tá lá no digital, mas, óbvio, tudo com assinatura e tal, né? Mas ele chega ainda com uma proposta de ser algo que faça diferença pro cara que quer ler. Aqui eu acho que a gente está numa linha muito mais de ser eu acho que o registro, a chancela daquele grupo de comunicação que também está presente no impresso. Talvez inverta um pouco isso, né? A gente também está no impresso, mesmo que a gente seja tradicional no impresso, continue há quase 100 anos já, mas onde que está o principal, assim, canhão do negócio, entendeu? Provavelmente está no digital. Por quê? Porque as pessoas querem ir ali ver primeiro no digital. Querem ver a informação. Quer dizer, as pessoas querem ter informação e precisam ter informação, e a gente tem isso como uma missão, assim, independentemente de onde ela estiver. Eu pelo menos vejo assim, eu acho que se tu tem como dar, sei lá, entrar no stories e dar informação ali porque tu acha que é o primeiro, vai e faz. Depois tu vai dando o resto. Se der para dar no impresso já e sair junto, maravilha, porque eu acho que fica mais completo. Então a gente vai meio que assim, colocando onde está mais disponível. Então a história de disponibilidade é fundamental, eu acho. Só que disponibilidade tem a ver com conexão, com tu ter um acesso, né? Tu ter capacidade, tu ter 5G, ter 4G, porque ferra, né? Se tu tem 3G... Canal, né? Tu não acessa... Instagram, tu não acessa com 3G, por exemplo. Tava agora na praia, tal, que eu fui fazer umas coisas e tal, e até fui ver matéria pra coluna, e todo tempo, né? Tu não consegue acessar Instagram, subir nada, fazer nada. Então, por tu ver como a gente pode ter tudo, mas se não tiver o acesso, não tem nada. Então, acho que tem isso, e tem a galera entender que fazer no digital, tu tem que... Eu falei virar a chave, porque eu acho que é isso. Tu tem que ter quase que assim uma vibe do negócio. Tu tem que, sabe, primeiro gostar. Eu gosto de fazer todas as coisas juntas. E entender que as coisas não têm separação mais. Não tem. Isso já tô falando uma coisa velha. Já a gente falar em separação do impresso, do digital. Não tem mais, né? Já tá, é tudo junto. É só o meio. Ou eu vou colocar no digital, ou né, o varejo usa o omnichannel, o omnicanal, né? Como uma questão assim que resolve isso, né? Porque o cara comprou o negócio, eu quero na loja retirar. Já comprei, vai lá. Se tu não disponibilizar isso, já deixou o cara na mão, né? Ou o contrário, né? Tu tá na loja e quer, não, eu quero que tu entregue para mim amanhã lá em casa. Que nem até no videocast do Minuto, né? O Guto Rocha, né? Que eu até recomendo assistir. Incrível. Que ele fala assim, a gente tá falando da história da China e tal, vários deles a gente falou da China, falei com o Schifino também e tal, que é o que tá no presente, né? Hoje, na vida da gente, muito forte, né? Inclusive, né? Com missões e tal. Mas ele diz, eu comprei um troço no shopping. Se o shopping me entregar mais... demorar mais para entregar do que o produto que eu comprei lá na Shein, sei lá, na Alibaba, Shopee, sabe? Se a plataforma chinesa ou a Amazon, que seja, né, me entregar antes que o shopping que está do lado da minha casa, alguma coisa, tá tudo errado, né? Então, assim, olhando para o jornalismo e o digital, eu acho que não pode ter mais fricção, sabe? Fricção é outro termo bem, bem forte do varejo, né? Que é tudo que tu gera de dificuldade pro cara fazer aquilo que é o básico, comprar na tua loja. Se tiver fila, é uma fricção. Se o cara for pagar com cartão, não funcionar o cartão. Se o preço que tem que estar lá na gôndola não tiver certinho, ou for outro lá na gôndola, o cara vai ficar puto, entendeu? Então, assim, isso é fricção. No jornalismo, eu nunca tinha pensado nisso, mas as fricções do jornalismo hoje são tu não entender que o digital realmente ele é o primeiro, é o the first. Sabe? Eu ia dizer uma palavrão aqui, mas o resto vem junto e vem porque é o normal do fluxo.
A gente não tá... Porque assim, ó, o digital acabou com a história de que tu tem 24 horas. Não tem 24. O jornal impresso funciona com fechamento. 6 horas da tarde, fecha tudo, já fechou mais tarde, hoje é tudo mais cedo, porque tem que entregar o jornal, porque... Então, assim, ok, tu tem um horário, tu tem uma indústria organizada para isso. Se não fechar, o jornal não chega no leitor ainda. Não tem sentido, né? Tu fazer todo um trabalho se o jornal impresso não chegar na casa do cara. O digital acabou o tempo. Ao mesmo tempo que a gente lida todo o tempo com o tempo no teu pescoço. Mas ele acabou porque tu manobra com ele. Ele joga a teu favor, ele joga contra tu. E depende de quanto tu acha relevante aquela informação chegar no teu leitor. E quanto tu pode dar antes, por exemplo, do concorrente, que é uma coisa que eu acho que é super legal, faz parte, né? O jornalismo tem lá suas batalhas, e uma delas é tu tem que ter, né? É ruim no mercado que tu não tenha, por exemplo, concorrentes, como para qualquer coisa, né? Tu acha que para a Renner não foi bom algumas coisas, tipo algumas medidas, ou ela ter que mostrar que é muito boa numa disputa hoje global com as marcas, por exemplo? Tati, eu adorei a tua linha de raciocínio, tá? Mas deixa eu te falar um ponto. Um pouco atrás, tu comentaste sobre o jornal, apesar de não estar atingindo talvez o mesmo número de pessoas que tu possa atingir no digital, e ainda ser um veículo impresso, as marcas colando junto, porque, querendo ou não, aquela marca principal desse jornal chancela uma qualidade de comunicação de entrega que é legal estar junto. A gente chama isso de comunidade de valor, né? Isso coloca em xeque vários outros pontos, do tipo, quanto de fato tu precisa ter números gigantemente expressivos dentro das tuas plataformas, ou de fato tu tem que ter autoridade e falar com uma comunidade de valor que faça sentido. 300 pessoas te acompanhando toda semana, ou 1 milhão de pessoas, qual o valor disso de fato, né, para as marcas? Mas ainda fazendo uma outra conexão sobre a parte fricção, né? O termo que tu usaste para o varejo. E eu vou trazer o termo fricção para a parte disso de comunicação, porque sim, tu falou em multiplataformas, em omnichannel, mas tem uma pessoa que fica também dentro desse jogo e onde gera fricção, que é o profissional, que é tu, nesse caso, né? Nós temos a informação que é gerada oficialmente por dentro do jornal impresso, a outra que vai num podcast oficial no canal, outro que vai no Instagram do jornal. Mas nós temos a parte geradora de conteúdo também, influenciadora e comunicadora de uma área que também é a área que tu faz os comentários dentro do jornal, que também tem a sua comunidade de valor. No fim das contas, é sobre gerar bons conteúdos e é sobre criar uma comunidade de valor, porque isso tudo também mexe com economia. As coisas precisam acontecer, dinheiro precisa surgir. Como que fica o profissional, o cara que realmente é o dono da informação, por assim dizer, com essa divisão entre as empresas e eu, empresa, me colocando dentro do meu perfil pessoal nas plataformas, falando por isso. Como é que aconteceu isso para ti? E como tu enxerga isso, né? O papel do comunicador hoje, ante ele, comunicador com a sua imagem exposta nas suas redes e ele fazendo parte de um gigantesco grupo de comunicação, por exemplo. Eu acho que a gente gera o principal produto que toda essa operação tem, né? Que é a informação, né? Eu acho que mesmo com toda essa exposição ali, o começo de tudo é isso, né? A informação que eu tenho, e aí eu tenho que pensar um pouquinho de como tu levar isso, né? Se tu vai levar em vídeos, se tu vai levar em textos, se tu vai levar quanto aquela informação tem potencial de ser um push que vai, né? Que realmente pode ter uma atenção importante de quem assina ali o serviço, né? Eu, pelo menos, eu tô sempre pensando muito assim, como isso vai bater do outro lado, assim, né? Mas assim, sempre vai ser o cuidado com a informação. E pode ser um cuidado em relação a uma informação simples, como o pessoal manda sempre, né? Uma nota sobre alguma coisa que uma empresa está lançando ou uma loja que está abrindo, né? Sempre tem coisas que é importante buscar, então, o dilema é quanto é possível ter tempo para buscar, porque são muitas informações. E isso é outro aspecto, né? A gente lida com muito mais informação. Então, assim,
lida com muito mais informação e com frentes, por exemplo. Eu faço muita matéria usando o Whats, assim, de ficar trocando, assim, informação com fontes de tudo quanto é lado. Então, às vezes, eu tô fazendo aqui, buscando informação de matérias diferentes de 10, 15 fontes, assim. E vai, porque aí tu vai perguntando uma coisa, a pessoa fala, tem uns que não falam, aí quer saber, vai assim. Mas tem outros que vão dando mais informação. E aí o desafio é como é que tu vai jogando para aquela matéria que tu tá ali fazendo, que tu tá no computador fazendo. Ou tá na rua e tá redigindo no bloco de notas do celular. E então, assim, a exigência que tu tem, assim, como profissional, é um grau muito maior. Pelo menos eu, né, eu acho, né? Eu acho que a média dos profissionais, eu acho que sim, vivem a mesma coisa. Eu não sou nada diferente de muitos colegas. E tem isso, né? A gente também é exposto todo o tempo, né? Porque ainda mais quando faz, eu faço vídeo, né? Então tem isso, né? O jeito que tu faz, às vezes tem uns caras que não gostam. Aí eu já fui, assim, já me ralaram em coisas assim, tipo que, pô, as pessoas. Porque ela tá. Parece que ela tá rindo, não sei o quê. Eu falei, gente, não. É o meu jeito de ser. E não é isso, óbvio, né? Jamais, né? Ainda mais, claro, dependendo da matéria, mas não era o caso, né? Mas até às vezes, como dependendo de onde tu tá, se tu tiver uma iluminação diferente batendo no teu rosto, ainda mais eu que tenho, né, sou mais clara, sei lá, tenho olho de uma maneira clara, assim, isso também gera uma expressão que às vezes, sabe, já teve até isso, assim, coisas assim das pessoas, e as pessoas não estão olhando a informação, elas estão pegando aquilo que a gente falou antes, né, a coisa que vai desqualificar, né? Aham, é pelo Então, lado assim, ruim. então, não, e é tu sendo exposta, não é não é necessariamente o veículo, né? Então, eu acho que tem isso, a gente tem que estar disposto a encarar isso em todas as suas frentes, mas eu acho que é uma coisa que faz parte do meu trabalho, da minha tarefa diária, entendeu? Acho que não, do jeito como eu trabalho, entendeu? Então, cada um tem que ter tem o seu jeito, né? Tem gente que não consegue fazer isso e se fica mais na reserva, mais no low profile, assim, ok, eu acho que e talvez porque tem umas coisas que não colam, né, que não funcionam, às vezes o cara quer fazer um troço talvez um pouco mais descontraído e não combina. Então, às vezes tem umas forçações de barra, assim, às vezes. Então, eu acho que, assim, o profissional, ele tem que entender como ele funciona bem, com a informação que ele tem e o quanto faz sentido ela ser levada usando essas ferramentas que tem, né? Vídeo, áudio, texto. E uma coisa que eu acho assim, outra coisa que eu acho que também é legal hoje, qual é o modelo de texto que a gente tem? Sabe? Por exemplo, a gente já teve assim, aquela coisa do nariz de cera ou do lead, né? Já teve discussão no meio, assim, dos profissionais, pô, né, o texto da internet está empobrecendo, né, o jornalismo, né, claro que tem a história do, erro de digitação, apuração, porque tem, às vezes tem realmente, né, mas tem erro de informação também mesmo Claro. no cara que joga no outro dia no jornal, porque às vezes porque erra, né, os jornalistas erram, pior é quando tu erra onde não poderia mesmo, porque tem uma gravidade, né, um impacto disso, né. Mas a gente não é perfeito, né? Então, faz parte da vida humana. Mas, assim, eu acho que por exemplo, o texto do online mudou meu texto do impresso. E não que ele seja diferente, mas o online me ajudou, assim, a ter um texto mais leve, mais conversado, que não significa que ele está empobrecido. Ele tem as informações que eu teria lá se eu fizesse uma puta matéria de economia macro, né, mas, ele foi ficando porque ele ficou mais conversado. Mais dialogado. Porque, assim, quando eu estou escrevendo, eu estou conversando. Por quê? Porque as pessoas vão ler aquilo no ritmo também, né, e vão ler e vão mas cada um tem o seu jeito. Mas eu, por exemplo, eu acho que e é um texto que eu procuro fazer mais simples. Não significa mais pobre em todos os sentidos, mais simples no sentido de fluidez, as pessoas lerem e entenderem o que está escrito. Não ter frases com muitas vírgulas, coisas que vão complicar, porque as pessoas estão lendo isso e daqui a pouco já estão lendo outra coisa, né? Tipo, o tempo que. Claro que eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que segurar o cara até o final do texto. E aí aquela coisa do SEO, né, do cara ficar mais tempo na matéria. Aí tem que fazer os links, tem que fazer as marcações. Tudo isso é a gente que faz, né? Não tem um cara lá, Sem dúvida. não tem um robozinho, nem tem um assistente, né? Não existe isso, né? Até eu tô precisando de alguém que trabalhe comigo, mas como jornalista como eu, né? Mas é isso, eu acho que o profissional, ele se constrói com
a disponibilidade de tecnologias que ele tem em cada tempo. Quando não tinha internet, a gente mandava matéria, os cara que era correspondente mandava por telégrafo, ligava e passava, cansei de passar revisão ou texto por telefone para colega em Porto Alegre, porque não tinha celular para eu mandar de repente por um WhatsApp, entendeu? Hoje a gente usa essas ferramentas, em algumas delas permite que a gente se exponha mais, fazendo, por exemplo, vídeo, que eu acho que é a grande linguagem hoje, e para todo o universo que a gente vê, né? Inclusive Por quê? Pro bom conteúdo. Porque eu acho que por que a televisão, quando ela entrou, né? Ela foi tão assim, tão revolucionária no sentido de comunicação, né? De permitir que imagem, vídeo, informação, áudio, tudo com qualidade depois, à medida, né? Depois com transmissão, imagina, né? Tu poder ver o atentado das Torres Gêmeas acontecendo ao vivo, né? Então, isso tudo é infraestrutura de comunicação, do que está por trás, né? Satélite e tal. E à medida que tu consegue ter isso e hoje tudo aqui, ou no óculos, né? Que eu acho que provavelmente ainda, talvez a gente não esteja totalmente maduro para isso, mas sim, daqui a pouco as pessoas vão estar na rua com óculos vendo. Já estão, né? Na verdade, a gente que talvez está um pouco atrasado, está muito caro ainda. Mas, tá caro para eles, imagina para nós. Exatamente, $6.000 ou mais. É carinho, né, tio Apple. Mas eu acho que o vídeo veio com força porque o vídeo, ele, não sei se é a palavra certa, democratizou, né? Todo mundo pode usar. Não é à toa que os celulares que eles mais sofisticam são as ferramentas de câmera, Sem dúvida. E porque as pessoas, claro que é onde as pessoas querem funcionar, entendeu? E as plataformas de vídeo e tal. E o que eu acho muito louco é a quantidade de coisa que tem. Eu não sei se as pessoas, sabe? Eu até acompanho, assim, mas é muita, né? O TikTok tem uma vibe. Eu tive na China em 2019. Foi até um convite para o jornal, eu fiquei 3 semanas lá, a gente foi para Beijing, né, Pequim, a gente foi para uma outra região mais perto até da Coreia do Norte, uma região mais desenvolvida, assim, claro, a gente viu lugares realmente que estavam voando. Isso foi metade de 2019. Eu lembro que a gente visitou, inclusive, o grupo da mídia da China, né, que tem o Jornal do Povo, né, o People Daily, e aí a redação dos caras, assim, né, onde ficam os jornalistas, me chamou muita atenção. Os caras tinha uma tela enorme na frente com todas os apps tipo, não era Facebook, porque lá, né, o pessoal não usa, eram outras, né, eles têm as próprias. E como eles monitoravam tudo que estava rolando, assim, as conversas, o que estava dando, os assuntos, quer dizer, aquilo que depois a gente tem que ter na redação umas telas, mas era um telão enorme. Os caras jornalistas já faziam, desenvolviam apps junto com o pessoal de TI, já para trabalhar, para como, né, e levar conteúdos, né? E muita coisa do vídeo. Já era o vídeo. Em 2019, que explodiu depois, e a gente viu mais forte com o TikTok entrando forte e tal. Mas 2019, os caras, jornalistas já iam para a rua e já faziam os vídeos, eles tinham ferramentas que já era para tu subir, assim, as coisas já iam numa espécie de um Twitter ferrado, assim, com muita informação, assim, no lugar. Quer dizer, o cara nem estava em redação. Isso era antes da pandemia, né? E mesmo num país, teoricamente, que tem uma série de controles e tal, porque, afinal, né, uma questão política, né, cada país tem as suas. Mas na época, já era a linguagem visual uma coisa, e claro, puxada muito pela galera jovem, né, gurizada e tal, então... E a gente veio descobrir isso muito forte agora, depois da pandemia, agora mais os últimos 2, 3 anos, e agora, né, com mais ainda pelas audiências, a gente vê, né, que as pessoas querem, né, então... Acho que... E vem com mais qualidade, né? Os próprios videocasts, né? E as pessoas acompanhando. Não sei se a gente vai criar... Substitui sei lá, a história do streaming, né? Que a gente viu com Netflix e tal. Que no jornalismo, como é que é isso, né? No conteúdo, informação, como é que é isso, né? Sei lá, tô jogando aqui, na verdade, Sim. Eu também não sei nada, né? Porque a gente vai um pouco na onda também, né? Mas é que a gente vai lidando com eu acho que com a maturidade das comunidades que a gente, de alguma maneira, atende ou lida, né? E nós somos também consumidores, né? Nós também, né, temos
A gente tem o conteúdo profissional lá, tal, mas também a gente tem nossos perfis, a gente também produz e às vezes dá mais acesso do que o que está no jornal. Eu tenho vários vídeos que eu já fiz que deu mais acesso no meu do que no jornal. E acho que é uma linguagem que também aproxima as pessoas, me parece, sabe? Eu acho muito legal isso. Eu acho que a gente teve um período que a gente ficou um pouco assustado, assim, com essa coisa de ter que ficar prestando atenção no que as pessoas estão comentando, porque tem que falar, o leitor, ele tá ali querendo ser ouvido. E tinha gente que não gostava disso, não, porque, vou fazer meu conteúdo e tal. Mas eu acho muito legal isso, porque eu acho que a gente consegue mais rapidamente entender os movimentos e também muitos deles ajudam a gente, sabe, com informação. Eu, por exemplo, nossa, tô sempre, onde eu vou, as pessoas, e uma coisa que eu faço é, eu tenho o telefone de todo mundo. Eu pego o telefone de todo mundo porque eu sei que em algum momento eu vou precisar de alguma coisa. E é isso, então, eu acho que hoje tá mais fácil trabalhar, produzir informação, ter informação, mas tá mais difícil lidar com a complexidade que isso vem junto, né? Porque tem muita informação que chega atravessada, que isso tem que cuidar para ver se né? E às vezes vem com uma força assim de muito acesso que os caras, sei lá, como é que eles conseguem, né? Aquilo que a gente vê muito, eleição ou temas polêmicos, né? Que os caras vão lá e engajam ou alavancam pra caramba, né? Fazem os boost, né? Então, e as plataformas, né? As gigantes, aquilo que é sempre a discussão, né? Afinal, os caras estão lá controlando, não estão lá, porque eles têm os robôs, né? Mas nem sempre os caras conseguem barrar e tal, né? O que é, sei lá, informação que é fake ou que é realmente mentira, não procede, então, né? E Ou por aí só de vai. uma mera opinião. É. Mas sabe, Patrícia, a gente se encaminha para o fim, mas antes eu queria colocar um ponto. Acho que de tudo isso que a gente falou, uma das grandes coisas que a gente tira e que é a minha percepção é que a pessoa, que o comunicador, muitas vezes esse influenciador acaba se tornando maior que a instituição. Sim. Porque, na verdade, as pessoas se conectam com essa pessoa, né? E muito menos com o nome que está por trás, e sim com pessoas, porque eu acho que são conexões genuínas. E, no fim, a grande instituição, o grande chefe de tudo são as grandes plataformas, na verdade, que dominam como esse game funciona, né? Imagina o dia que elas resolverem não vamos mais entregar. E elas mudam o jogo várias Sim. vezes, só que elas mudam de uma maneira em que logo tu reaprende e tudo mais, as novas regras, mas pensa, imagina o YouTube hoje cortando quantas, né, empresas gigantescas que se faturam totalmente por ali da noite pro dia. É o negócio dele também, É o negócio não vai dele. jogar fora, né? Pelo que a gente conversou, me parece que tu vivenciou vários momentos, né, e várias revoluções, assim. E hoje a gente passa por uma revolução na comunicação. É só tu olhar transmissão da última Copa, das últimas Olimpíadas, pega a grande, gigantesca Rede Globo lá dentro do seu espaço de transmissão e o cara que tá na beira do palco, na verdade, um comunicador, influenciador, único, representando a si mesmo, né? Contratado pela própria CBF. Então, assim, olha como mudou a coisa, olha como o comunicador se torna muitas vezes mais forte, né? Então, e todo mundo tem o seu momento de fama e a possibilidade de serem influenciadores de fato. Isso aqui é um formato que a gente está fazendo também. Tu pode comunicar inclusive por empresas, né? A gente está falando aqui em nome da Tintas Renner, que não faz uma comunicação diretamente institucional, mas apoia um papo como esse daqui. Uma pergunta completamente complexa, mas o que tu acha que vem por aí ainda, assim? Tu acha que esse formato se sustenta até quando? Tu imagina o que possa ainda ser algo que ainda vai impactar a sociedade no quesito comunicação e informação? Eu estava pensando exatamente nisso, exatamente nessa coisa, o que vem por aí, que se tá assim, imagina o que vem, né? Não é que tá pior nem melhor, né? Imagina o que vai ser. Eu acho que vai ser mais tecnologia embarcada, mediando a informação. Acho que vai ser mais assim. Agora, a questão pois é, a capacidade das empresas de investir em ter as coisas, né? E se eu estou vendo, por exemplo, agora está entrando mais uma rede americana no mercado brasileiro, né? Mais uma, já tinha a CNN,
Tem uma grande, né? Acho que é NCBC, NBC. Tá vindo pra cá? Tá, eles estão montando Essa operação no era Brasil. maior ainda que a CNN, né? Se eu não me engano. Não sei. Então, assim, para tu ver como existe interesse no mercado brasileiro, né? Mas eu acho que... E aí, outra coisa que eu pensei, né? Quando eu fui na China, lá, umas coisas que estavam lá na época, já estavam usando eram humanoides para apresentar os telejornais. Já tinha uma TV lá que já estava com um apresentador que era tipo avatares. Robô. Robô? Não, humanoide mesmo, que é humanoide. Tipo, humanoide é, né, um robô físico semelhante ao humano, né? Que é o que a gente vê em várias aplicações. Isso foi 2019. E eles continuam usando. Então, assim, que é uma outra coisa, né? Quer dizer, disponibilidade de, sei lá, né? Os caras estão usando humanoides para outras operações. Eu fui no CD da Amazon nos Estados Unidos agora há pouco, perto de Nashville, e eles estão usando humanoides na operação do CD, testando, né? Dentro de uma operação de, logística, tá? De delivery, sei lá, de processamento de pacotes, né? Eu até não cheguei, dessa vez eles não chegaram a permitir o acesso onde ficam os robozinhos lá, tipo gente. Então, assim, tende a ter uma velocidade maior de disponibilidade de novas ferramentas de tudo quanto é jeito. E a gente, eu acho que vai ser assim, quando a gente vê, a gente tá usando, tá, sabe? E a minha preocupação maior é como preparar as pessoas, né? Porque a galera mais jovem já tá vindo mais preparada. Ok, é normal. As gerações vão se ajustando conforme o seu tempo, né? Tipo, a minha geração, sei lá, a gente tem que, óbvio, correr mais atrás e tal, mas a gente tem que dar um jeito. Então, eu acho que a gente vai ter muito mais informação, muito mais disponibilidade para conseguir saber o que está acontecendo. Eu vejo que essa coisa porque a coisa do vídeo, né, do áudio, por que eu acho também que ele ganha mais espaço? Porque ele tem essa possibilidade de tu estar ali ao vivo, trazendo as coisas e as pessoas assistindo. Porque tem o streaming, ok, né? Quer dizer, também é parte, né? Mas eu vejo que as pessoas cada vez vão ter mais tempo para buscar o que, sei lá, sabe, voltar para trás um pouco, ou talvez acessar o jornal para ler o que rolou 2 dias atrás. Eu acho que é difícil, né? Pode ter o jornal ainda como uma espécie do registro histórico daquilo, né, em papel, mas eu acho que a gente vai ter mais, assim, vai estar funcionando mais, e sim, nessa velocidade, em levar conteúdos com essa agilidade, porque as pessoas vão estar aqui acompanhando daqui a pouco. Talvez, assim, não sei se uma maior regionalização, talvez, eu tá mais ligado no que acontece na minha comunidade mesmo, porque eu não vou conseguir assimilar o que está rolando no mundo, né? Ou tentar... Eu vejo, por exemplo, assim, que eu acho super legal, assim, tipo Nova York. Os caras têm muito conteúdo produzido por comunidade, por, assim, canais, assim, eu uso o Instagram, principalmente, e tal, com informação de tudo, de trânsito, das pessoas, de tudo, sabe? E gente que tá ali para... Não é só aquela coisa dicas para o usuário da cidade, o cara que vive a cidade. E com informação muito boa, assim, sabe? E aí, o quê? É o cara, é o influencer, não? É o, sei lá, é o veículo ou o canal ali que foi criado por um grupo local, entendeu? Eu não sei, eu não vejo tanto isso aqui. Eu não sei, me parece que eu acho que tem algumas coisas, mas eu acho que em alguns lugares esse movimento das pessoas sendo próprio, né? Você acha que é cultural? Sei, talvez, ou por uma reação mais rápida, talvez, por uma necessidade ou tem os caras que sacam isso e vão lá e fazem, né? Mas aqui eu não sei, também não acompanho muito, mas eu acho que a gente podia ter mais isso. Ou tem, mas é mais restrito, né? Não sei. Mas eu acho isso, eu acho que a gente vai ter mais informação, vai complicar mais. Vai complicar Eu mais. acho que complica mais, mas eu acho que vai ser divertido no final das contas, sei lá. Quando eu falo divertido, não é que eu acho que é uma coisa assim que, engraçada. Eu acho que usar essas tecnologias que permitem ter uma comunicação que traga tanta diversidade, eu acho que é uma coisa muito legal do nosso tempo, né? Uma coisa que também dá mais voz, assim, aos diferentes públicos que tem, sabe? As pessoas conseguem realmente levar mais a mensagem, chegar mais, entendeu? Então, eu acho que antes era mais difícil, era mais cheio de filtros ou mais barreiras, ou, né, as pessoas também não levavam tanto assim ao grande, digamos assim, ao grande, né, a esfera pública, assim, digamos, né?
Então, acho que isso é uma coisa legal. E eu acho que o jornalista, assim, até pra gente, né, a gente tá encaminhando o nosso papo, mas o jornalista tem que lidar com essas tecnologias, saber usar e cuidado com a informação. Quer dizer, a gente volta para as mesmas coisas que sempre foram. Eu tenho, quando eu que tu escutava na faculdade. Eu até ia dizer isso. Eu tenho um livro que para mim foi um dos primeiros que eu li, um livro que é Crônicas, do Cláudio Abramo, que foi um dos editores da Folha, que ele dizia assim, que é o livro, exatamente o título é esse, né? A ética do jornalista é a mesma ética do marceneiro. Seguinte, cara, tu tem que fazer a informação que tu tá levando, mesmo o cuidado que tu tem de saber que ela tem que ser, ela não pode ser uma coisa que não é verdadeira. Isso é básico, né? E isso não é um problema só, a minha ética jornalística me impede que eu coloque informação que não é verdadeira. Não. Tu tem que agir da mesma maneira que age o sapateiro, o vendedor da loja, né? E é uma simplicidade em saber que... E a tua função, talvez ela seja mais relevante, porque se der uma informação errada, vai mexer com pessoas, com empresas, né? E acho que a gente tem que ter esse cuidado. Então, cuidado em usar o que nós temos em cada tempo, acho que, né, sempre é um bom remedinho aí para evitar que a gente enlouqueça, pelo menos. Sei lá, reflexões. Patrícia, que Fechou, baita né? papo. Que papo incrível. Muito obrigado mesmo por ter participado do nosso imagina. programa. Eu sou um amante desse formato, não adianta. Esse papo solto, né? Esse Deixa papo, rolar. entendeu? Acho legal E as também, eu pessoas gosto se também. conectam com isso. Menos roteirização e mais fluidez, sabe? Sabe que no programa eu sei que a gente tem que terminar 5 segundos, mas no videocast do Minuto, eu meio que tô fazendo isso, sabe? Eu não tô fazendo grandes pesquisas sobre tudo que eu posso tirar daquela fonte. Eu tô deixando... Cara, claro, eu tenho informações, óbvio, né? Claro. São pessoas que eu já... Tem uma linha. Não, e já cubro, acompanho e tal. Então, assim, ó... Mas deixa vir a coisa... Deixa vir pra gente ir descobrindo, sabe? As informações e deixar a pessoa também mostrar... E tu sabe que quem tá assistindo vai guiado por isso, sabe? Ela entra nesse fluxo junto com a gente. A audiência entra Espero no que fluxo. estejam gostando, né? Vão lá no YouTube do JC que tá lá. Então tá, Paty, muito obrigado mesmo por ter vindo participar aqui com a gente por esse Super papo. Agradeço. E você que tá aí, isso aqui é feito Porque ele muda até o tom de voz quando ele vai, ele vai terminar. E você que tá aí, sabe, a gente faz isso de coração, tem uma equipe grande que participa disso para que esse conteúdo chegue até ti, né? Se tu chegou até aqui, então tu viu também como que funciona todo esse bastidor da comunicação. Então dá teu like aí, curte, comenta, compartilha esse conteúdo, não te custa nada e para nós faz toda a diferença e principalmente para quem tá afim também de curtir esse conteúdo e precisa que ele seja, né, relevante dentro da plataforma para chegar até outras pessoas. Eu agradeço então mais uma vez a audiência de vocês e até o próximo. Tchau! Gente.